Oi, gente, estamos aqui no MacCast na Semana Jurídica 2024 para termos um papo muito bom com dois queridos amigos, convidados externos e minha querida amiga, a professora Tamara. Vocês já ouviram falar de um eticista de IA? Temos aqui na mesa um eticista de IA, que é o André Gualtieri. Temos também a professora advogada Núria Lopes e a Tamara, que eu já me referi, que é professora de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu sou Juliana Brúzio, professora do mestrado e doutorado em Dados Digitais, os limites do poder econômico, Big Data, Inteligência Artificial e o mercado. E aí, pessoal, por onde começamos? O tema tem pouca coisa para falar, né? O PLDA? A gente fala de ética, fala do PLDA, a gente fala da substituição do humano. Vamos começar por ética, André? Vamos lá, porque a ética é o primeiro passo. O que é ética? O que é ética na IA? E se você puder só fazer uma notinha de rodapé, o que é um eticista de IA? Então, eu sou o primeiro e único do Brasil. Existem outros. A própria palavra é uma palavra que em português ainda não foi muito assimilada, né? É uma palavra que vem do inglês, mas um eticista em inteligência artificial é alguém que é especializado nas questões, nos dilemas éticos que a inteligência artificial traz, que são muitos. Uma empresa vai ter que ter um eticista de IA num futuro breve. Sim, por exemplo, uma ferramenta interessante de governança de IA, que é o Comitê de Ética, o Comitê de Ética, ele é um espaço, por exemplo, que necessita de alguém que saiba lidar com as questões éticas que a inteligência artificial traz, decisões que precisam ser tomadas. Então, o Comitê de Ética pode assessorar nesses casos, né? Muito bom. E o que nós temos além da ética de IA quando a gente fala já do PL, Núria? Como que a gente dá esse salto, né? Porque a gente sempre começa pela ética. O que é o certo a fazer? O que a gente deve fazer? Só que aí vem o Estado e discute um projeto de lei e impõe isso para a sociedade. Qual que é esse salto e onde que a gente está hoje? O salto vai ser um salto grande, né? Você sabe bem, as empresas já estão adotando aplicações de IA. Então, desde a IA generativa, que ganhou o tema, né, popularizou o tema nos conselhos, nas diretorias, as empresas têm colocado como prioridade a aceleração digital e uso de inteligência artificial. Um momento difícil para muitos setores financeiramente, então eles estão usando IA para realmente ganhar eficiência, cortar custos. Então, mesmo antes da regulação, essas questões éticas que a gente estava aqui falando na Semana Jurídica, elas já aparecem, né? Os riscos já aparecem. E aí, ela já tem que lidar com isso. A regulamentação, ela vai trazer novas obrigações, não é, para quem desenvolve, para quem utiliza IA na prática. E aí, as críticas, né, ao PL 2338 são exatamente nesse sentido, das obrigações serem muito rigorosas, a lista ali de aplicações de IA de alto risco, uma lista muito extensa, bastante limitadora do uso da inteligência artificial, dificulta muito, vai exigir muita análise, vai exigir muita documentação, certificação, auditoria, um compliance muito robusto para utilização de IA no Brasil. E a gente tem que se inserir nesse contexto tecnológico de alguma forma para não perder o trem, né, da história. Bacana. E aí, para a gente não perder o trem, para deixar de ser o celeiro do mundo também, né? Porque será que a gente tem vocação além de produzir commodities agrícolas, minério? Tamara, você que está muito próxima da pesquisa, é professora, trabalha com esse assunto, nessa intersecção da tecnologia, da sociedade. Hoje o Brasil ele tem a inteligência artificial, mas na via
de nós como predominantemente consumidores. Exato. Está faltando virar um pouco isso, né? Como que a gente muda essa rota e passa aí a produzir, a ganhar uma menor dependência da tecnologia estrangeira? Boa pergunta, Ju. Eu costumo exatamente discutir esse assunto em sala de aula com os alunos, porque acho que o tempo agora é um tempo de produzir, é o tempo da inovação. Então, a gente, praticamente tudo já foi criado, a gente não vai reinventar a roda, mas se colocar numa postura ativa frente ao conhecimento é muito importante. Mas, para isso, a gente precisa reformular, talvez performar alguns outros conceitos dentro da educação, especialmente da educação superior, que a informação hoje ela é horizontal. Então, essa leitura do ensino vertical, que a grande maioria de nós, né, foi formada, de reproduzir conceitos, está muito institucionalizada nas nossas vidas. Então, uma postura ativa exige realmente entender a informação como o subsídio repertório para a produção de conhecimento mais próxima, ou seja, eu posso ser realmente o sujeito ativo para produzir informação. Então, a pesquisa, o investimento em pesquisa, o investimento em oportunizar momentos para desenvolver a crítica do pensamento, né? A gente não tem espaço, às vezes, dentro da academia para desenvolver esse raciocínio crítico, né? E é o que a gente estava conversando há pouco tempo, é o que, de fato, vai ser o destaque dentro do desenvolvimento da IA. As pessoas que tiverem uma aproximação maior à reflexão e à ética poderão tomar melhores escolhas, né? Terão mais facilidade de produzir, né? De sair do óbvio, olhar para o óbvio como um gatilho de inovação, né? Ou seja, isso aqui é a solução de sempre, mas a gente pode fazer diferente. E isso quem vai te dar é o raciocínio crítico. E o raciocínio crítico, que a gente tem que desenvolver na instituição, especialmente no ensino superior, mas precisa também ser construído, eu acho que desde o ensino, né, básico, é uma preocupação que eu tenho, inclusive, com meu filho, né? Eu fico, gente, como é que eu vou ensinar, né, a essa criança... de 3 aninhos. De 3 aninhos, né? A autonomia do pensar, mas de forma, né, ética, fazer boas escolhas, porque eu já percebo um certo nível de ansiedade nele, né? Por exemplo, quando direcionamento, a gente coloca, né? Exato, quando a gente liga o YouTube, por exemplo, né, que já está conduzido pela inteligência artificial dele, né, o algoritmo dele, que são as escolhas dele. Então, eu boto o YouTube, sai a Peppa, né, aqueles desenhos que é o que ele costuma assistir, e de repente eu vejo ali ele ansioso, olhando aquelas, não quero esse, eu quero aquele, e aquilo. Né, como é que a gente vai orientar nessa nova geração a fazer boas escolhas, a se sentir confortável e seguro nessa sociedade? Né? Como é que vai ser isso? Eu não tenho resposta ainda. Gostaria de ouvir o André. Então, esse assunto que você trouxe é muito importante, muito interessante. E a gente pode dizer que existe uma necessidade de um letramento em inteligência artificial. Alguns falam um letramento digital. Isso. Mas a necessidade de um treinamento mesmo para usar as ferramentas. Se a gente pensar em termos dos advogados, tanto aqueles que estão já formados há muitos anos, né, já tem uma dificuldade aí, né, como utilizar essas ferramentas, e também aqueles que estão na graduação, que querem se transformar em advogados no futuro, né, como é que essas pessoas elas vão lidar com essas ferramentas que hoje elas têm feito cada vez mais parte do dia a dia do profissional, né? Então precisa ter uma formação, precisa ter um treinamento, as pessoas precisam entender como as ferramentas funcionam, quais são os riscos, né? O que elas podem entregar, o que elas não conseguem entregar, para daí a gente ter uma noção de qual uso que a gente pode fazer delas, né? Qual que é o melhor uso. Tem que ser crítico, né? Então, por exemplo, um advogado, ele precisa checar os outputs, as saídas dos sistemas de inteligência artificial. Você não pode confiar cegamente, você precisa revisar. Então, a pessoa não pode ser preguiçosa, por exemplo. Precisa ter um espírito crítico com o resultado que sai da máquina. Por quê? Porque a gente sabe que a máquina pode alucinar, pode dar informações equivocadas. A gente está num mundo muito desafiador, né? Muito. E eu vejo, olhando os últimos 10 anos, eu tenho uma percepção de uma análise minha,
de que a gente viveu 3 momentos nesses últimos 10 anos em relação a esse olhar para o advogado e a IA. E eu acho que isso é muito bacana para os nossos alunos, né? Porque também chega uma hora que a gente começa a receber informação de tudo quanto é lado, e aquelas falas escatológicas de que as coisas vão acabar, aquelas distopias que enchem de medo, né? Vamos colocar a bola no chão. O que eu vejo? Teve um começo aí que a gente já devia estar olhando preocupado e o pessoal não estava dando muita bola. Parece que isso aqui não vai chegar. Quando viram que começou a chegar a ferramenta que fazia automatização de contrato, fazia petição, diminuía tempos de horas e horas de due diligence de advogados, que começou a ter nos grandes escritórios menos contratação de estagiários, aí foi, né, aquele pânico. Vai substituir, a advocacia vai acabar, e saem aquelas listas, as profissões mais propensas a terminar, e isso vira matéria. Eu vejo que hoje a gente chegou num momento de mais bom senso, de uma análise mais equilibrada, e eu queria ouvir da Núria. Hoje que a gente vai nos congressos, a gente até esteve juntas, né, num congresso esse ano do iTech Law em Washington, e hoje o que fala é o seguinte, não é que a IA vai substituir o advogado, mas o advogado que não usa IA vai ser substituído por aquele que usa. Você concorda com isso? Eu concordo e acho que nesse cenário, né, é um cenário que valoriza. Quando a gente fazia faculdade, havia uma preocupação muito grande com o conteúdo. Isso. A gente lia uma doutrina, 2 doutrinas, 3 doutrinas. Ali, quanto mais conteúdo, né, dogmático, ali melhor. A gente se sentia mais seguro para navegar no direito. E eu vejo que hoje o que sustenta a nossa prática, né, na advocacia, por exemplo, não é esse conteúdo, porque esse conteúdo, como a Tamara disse, ele está horizontal. Eu vou lá e busco. Olha, tive uma questão na Costa Rica. Entra lá na internet, está lá a legislação da Costa Rica. Não é isso que vai fazer a diferença, mas é saber articular os conceitos gerais do direito. Então, olha, responsabilidade civil, como é que está estruturada a responsabilidade civil aqui? Como é que está estruturado, né, de repente, ali, uma cadeia contratual? Porque apertar o botão e escolher a cláusula, uma vez que ela já está imputada na ferramenta, não é difícil. Mas olhar para um projeto concreto e se perguntar qual é o risco que o meu cliente está correndo aqui? O que a outra parte pode querer fazer com isso? E aí, teve esse treinamento de IA? De quem que é o resultado? A minha parte está sendo adequadamente remunerada por esse treinamento? Ou seja, essas questões, que são questões centrais do direito, que são questões da teoria, das matérias... Raciocínio jurídico. As principais matérias, aquele começo, aquele primeiro semestre, aquele é o semestre, gente. Isso. Aquilo é crítico. Propedêutica, né? Eu costumo falar isso. Eu sempre falo, eu vou dar um conselho, eu deveria vender esse conselho, mas eu vou dar para vocês. Eu dou aula na primeira etapa. No primeiro estão chegando, né, os calouros. E eu falo, gente, invistam nas propedêuticas. Professora, eu quero estagiários. Não é tempo de estagiar, é tempo de estudar. Quais são as propedêuticas, para quem está ouvindo e vamos nunca lá, ouviu? Teoria geral do direito, né? Sociologia, algumas. Sociologia, antropologia, ciência política. Porque são elas que vão te dar repertório exatamente para desenvolver o que a Núria falou. Aqui Ju. Na mesa a gente tem 2 filósofos. Raciocínio jurídico. Você é gentil. Eu fiz o doutorado em filosofia do direito, mas não tenho a base que vocês têm. Eles são 2 filósofos e que estão aí trabalhando com inovação, com direito digital. Exatamente. Né? Então, o aluno não pode pensar, não, eu não quero isso, eu quero agora esse tema aí que está super moderno. Imagina que eu vou estudar os pensadores lá de trás. Isso faz muita diferença, porque se a gente for pensar o que a tecnologia nessas últimas décadas fez, e não só a inteligência artificial, mas a internet, mas vamos pensar, por exemplo, nos nossos smartphones, nos celulares. O ensino do passado, ensino jurídico, me lembro, eu completei 20 anos de formado em Direito. Eu me lembro
como a memorização ela era valorizada. Cobrada, né? da Cobrada. Cobrada. A gente memorizar a coisa. A Agora, prova com código ou sem código? Sem código. Sem código. agora a tecnologia, ela permite que a gente transfira a memória para uma máquina e deixe lá. O drive, o smartphone, de um modo tal que a gente fica liberado, né, para se preocupar com outras coisas. Por que exemplo, põe no lugar? Né, a criatividade. Criatividade. Né, por exemplo, a inovação. Né, e daí, porque todo esse conjunto de conhecimentos que a gente está falando aqui é fundamental, porque esses conhecimentos que dão a base para que a gente seja capaz de criar novas soluções, né? De inovar. Porque a máquina, uma inteligência artificial, ela é treinada em dados históricos, dados que refletem um determinado momento. Agora, quem é que traz novidade? Quem é que inova? A novidade vem do ser humano. Né? Então, esse é um ponto assim, legal da inteligência artificial que ela traz para nós. Por quê? Porque ela dá a chance de que a gente exerça, né, uma atividade que, no fundo, é mais prazerosa para nós. A gente pode transferir as coisas mais automáticas para a máquina. O que cabe a nós? Né? Liderança, criatividade, inovação. E para isso precisa ter uma formação que fomente isso nas pessoas. E daí a importância das propedêuticas. E até a agência, né? Essa ação que vem do livre-arbítrio, que é muito importante, né? A gente estava comentando aqui na Semana Jurídica, por exemplo, inteligências artificiais que, reproduzindo base histórica, vão dar um resultado que pode ser até acurado, de acordo com essa base histórica, mas que não é socialmente desejável. Exato. A gente quer fazer diferente. Exato. E para isso é essa análise crítica, é esse exercício do que a gente tem de mais humano, que é a nossa capacidade de pensar. E isso é perigoso. Tem um autor, um professor da George Washington, Daniel Solove, que ele escreveu no passado um artigo em coautoria sobre a fossilização da IA. Porque a gente acaba, como a gente usa dados históricos e muitas vezes a discriminação não está na IA. A IA só reflete aquela discriminação, né? Então, se a gente colocar CEO, que é o acrônimo de Chief Executive Office, no Google, que é presidente, e colocar imagens, a maioria vai ser o quê? Homens e brancos. Exato. Vai estar faltando mulher e vai estar faltando pretos e pretas. Vai falar que o quê? É uma discriminação do Google? Não, é a pura realidade da sociedade. Então, o Solove ele faz uma análise muito interessante, esse artigo está online, disponível, que ele fala do perigo da IA. Porque a gente vai fossilizando o pensamento, e essas discriminações, que é o que a gente não deseja, não deveria desejar, né? E aí, Thamis, quando achei muito bacana o que a Núria e o André falou, e já caminhando para o final aqui, porque o tempo passa rápido, o papo está gostoso, mas o André falou, né? O bacana é a gente tem que aproveitar isso. A gente retira e abre um espaço, né? E é difícil, porque a vida ela é cheia, né? Exato. Ela tá lotada a vida, né? De quem que a vida não está lotada? Então, a gente, em tese, abre um espaço nessa vida lotada. Que é isso? Ó, não preciso me preocupar com esse conteúdo, porque facilmente eu vou recorrer a ele. Mas aí, o que nossos alunos estão colocando no lugar? É uma preocupação, né? O que os adolescentes, o que os alunos estão colocando no lugar? Porque a gente também tem muitas outras distrações. Exato. Eu acho que hoje, Ju, a gente está num momento muito especial no ensino superior, especialmente na área jurídica, porque o perfil do advogado está se performando. A gente está construindo um novo advogado. Então, nós fomos formados para o litígio, né? A gente foi formado para peticionar, para judicializar. Esse advogado que criava problema, né, que era o nome do problema, chegou no jurídico, travou. Esse advogado ele tem menos atrativo. Ele precisa ser um advogado hoje que resolva, que tenha uma habilidade para resolver problemas. Então,
resolver problemas de forma mais ágil, de forma mais inteligente, de forma mais resolutiva. Por quê? Porque ele tem que proteger o cliente, mas o business tem que andar, a roda tem que girar. Então, ele não pode mais travar, né? Não pode ser mais o advogado que está travando a roda. E o que eu me preocupa? Me preocupa esse excesso de conteúdo que a gente ainda alimenta, né? A gente realmente ainda fomenta muito o conteúdo. As entradas ainda nas carreiras de Estado cobram memória ainda. Sim. Mas o mercado hoje pede um outro profissional. Criar pede, soluções. Né? Exatamente. Pede um profissional que tenha habilidades extrajurídicas. Que saiba se relacionar, que saiba gerir, que saiba prospectar clientes. Né? A gente precisa de um advogado tenha resiliência, que tenha resiliência, paciência, que tenha musculatura empatia. emocional. Exatamente. Então, a gente vem trabalhando e observando que a gente precisa realmente proporcionar situações que esses alunos possam trabalhar no autoconhecimento também, né? De se abraçar e desenvolver mais essa musculatura emocional. Porque tudo já foi criado. Eu acho que a gente tem pouco espaço para reinventar a roda. Eu acho que é trabalhar na inovação de soluções inteligentes, de soluções criativas, com o que já está posto. Né? E é um processo, eu acho que vai, obviamente, tudo que envolve educação é muito mais complexo. Mas, desde que eu comecei a lecionar essa nova disciplina, que eu saí de uma zona de conforto, né? Eu passei muitos anos ensinando a disciplina conteudista. E penal, né? Penal, Você que é uma foi de um disciplina, lugar né? para o outro, E, né? assim, tá ali recortada nos 4 cantos. E fui jogada, de certa forma, a um desafio que é pensar fora da casinha. Porque ciência, Você já está há tecnologia quantos e anos, sociedade, Tamis? eu estou há 6, 7 anos com essa disciplina. E o interessante é que eu vi o meu amadurecimento, né, como docente e como pessoa também. Por quê? Porque eu comecei realmente a sair da minha zona de conforto. E tudo que a gente começa toda mudança, ela é muito desafiadora, né? Então, todo semestre eu tenho que atualizar esse plano. Por quê? Porque a tecnologia é dinâmica. O direito também é dinâmico. Então, a gente tem uma música aí que ela vai ganhando novas notas a cada ano, e aí você tem que adaptar aquele conteúdo, e você tem que estar estudando, e você tem que estar revisitando seus conceitos. Então, eu pensava, o ano passado, eu pensava dessa forma. Hoje, eu não penso mais. Né? Por quê? Porque eu já adquiri novos conhecimentos que me permitiram redefinir novos contornos dentro daquele pensamento. E isso é interessante para a docência. É angustiante um pouco, porque você tem a sensação de se, gente, essa sensação que você falou, essa exaustão, né, informacional, né? Muita coisa para ler, para saber. E eu começo com os alunos, eu faço uma pergunta, né? Quem somos e qual é o nosso propósito na universidade? Para onde estamos indo? Acho que foi a Núria ou o André que falaram, né? Para onde a gente está indo? E eu costumo dizer, não temos respostas. Estamos construindo outras perguntas, né, diante dessas. Mas tem um vídeo que eu passo para os alunos, todo semestre, que é um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, na Curadoria do Conhecimento. E ele fala sobre a transformação da informação em conhecimento. E esse processo de informação, de transformação, né, da informação para o conhecimento, ele depende da pergunta mais difícil, né? Para onde a gente quer ir? Qual é o nosso propósito? Quais são os nossos objetivos? E a gente tem uma geração muito jovem que navega nesse mar informacional, ora naufraga nesse mar informacional e estão exaustos. Então, trabalhar esse pensamento é importante para dar para eles uma segurança melhor com relação ao conhecimento e às suas escolhas. Então, eu particularmente acho que uma das disciplinas mais importantes hoje dentro do ensino superior como um todo, não só para a área do direito, é a filosofia. Eu acho que filosofia é uma disciplina que precisa ser mais abraçada pelo ensino superior, porque ela que te vai dar segurança, sabe? Para refletir melhor. Ela eu traz creio isso. essa curadoria, que é tão importante. Eu acho que se eu tivesse cursando uma graduação hoje, eu investiria todo o meu tempo possível em ler os clássicos, em ter foco, ter atenção, que é algo que não é, as novas tecnologias dissiparam, fragmentaram. Então, eu faria, e muito orgulhosamente fiz na minha formação, que é ler os clássicos e ler com atenção. Porque esse é um repertório que vai te ajudar a fazer essa curadoria e vai te dar base
né, em ombros de gigantes para pensar fora da caixa. Exatamente, Núria. A Exatamente. atenção é uma moeda da nossa época. É uma né? moeda boa. A gente dá a nossa atenção assim muito facilmente para qualquer Big notificação. né? Qualquer notificação. Smartphones. É Então, e a atenção fica um recurso bastante escasso e que os jovens, eles desperdiçam a atenção deles, né? E às vezes falta atenção para outras coisas. Então, eu concordo plenamente, né? Essa necessidade de valorizar a atenção, de formar as pessoas. E assim, a filosofia, como a Tamara lembrou, ela lida com as questões fundamentais, né? Então, ela não vai te dar uma resposta única para os grandes problemas, né? A gente está tentando isso há 2.500 anos. Mas ela dá diretrizes e para que cada um, né, possa, enfim, encontrar um caminho que seja mais adequado àquilo que está no seu coração, para ser poético, né? Olha que papo gostoso, né? A gente começou falando de inteligência artificial, vimos o PL 2338, falamos sobre o que é ser um eticista de IA, como isso se insere dentro de uma empresa, num plano de governança de IA. A Núria explicou o que as empresas têm feito, e a gente começou a caminhar para a questão de como trazer o ensino, né, com esse novo panorama de IA. E a gente foi aí caminhando num papo bom e desaguamos na filosofia. Então, gostei, vou repetir aqui a frase da Núria, né? Pela filosofia, a gente, pelos ombros dos gigantes, consegue aí ver, alcançar, né? Porque o mundo realmente ele está com muitos desafios e a gente tem que conseguir buscar meios, se ajudando. Eu acho que esse é um conteúdo muito bacana para os professores, para o público em geral e principalmente para os nossos queridos alunos, né? Que estamos aqui em razão dos nossos alunos. Que vocês possam aproveitar aí cada conselho, cada palavra de 3 profissionais, os 3 muito bem sucedidos, muito bem formados. 4, né, Juju? Obrigada. 4 profissionais. Também aqui endosso a filosofia, porque fui para a filosofia por razões minhas e tenho aqui o que a filosofia fez, transformou na minha vida. Então, obrigada, Tamara, Ju. obrigada, André, obrigada, Núria. Obrigada. Obrigada a você. Até.